Vamos lá para análise macro. Bom, as bolsas pelo mundo inteiro estão para um cenário mais negativo hoje de manhã e aqui no Brasil nós tenderemos a seguir esse cenário mais negativo pelo menos ao longo da manhã inteira, depois que nós tivemos informações aí que o diesel vai subir novamente e dessa vez é por uma volta de tributação. Como a gente já sabe, essa tributação era uma tributação federal do PIS e COFINS que tinha sido retirada lá em 2021 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como um jeito de incentivar a economia. E agora, esse novo aumento que vai ter aí no diesel, nada mais é do que a segunda parte da rodada de recomposição desses tributos que tinham sido zerados antigamente. Então, a gente vai ter, sim, um aumento agora nesse domingo no diesel, só que esse não é o tão expressivo, mas até janeiro de 2024 vai ter a volta total da tributação, o que daí vai gerar um aumento mais expressivo no preço do diesel, né? Essa reoneração ela vem sendo feita para bancar aquele programa de vendas de carros com desconto, que foi um jeito de incentivar o setor automobilístico aqui no país, que foi quando nós tivemos aquela alta expressiva depois da pandemia no valor dos carros. O governo foi lá e criou incentivos para os carros populares que estavam aí quase 90 mil reais um carro popular, e aí esses descontos que foram dados na compra dos carros aparentemente vai ser pago por essa retributação. Mas assim, o que importa é o que reflete para os mercados esse cenário do aumento do diesel, que já está precificado mais aumento aí para janeiro do ano que vem. Isso reflete negativamente, óbvio, para as bolsas, tende a pressionar mais a inflação, porque obviamente já está contratada mais inflação para janeiro de 2024. Isso é clássico, o que também dificulta um pouco mais a questão do trabalho do Banco Central em poder reduzir os juros. Então, aparentemente, todas essas informações dão a entender que a gente vai ter sim quedas de juros no ritmo que a gente está tendo agora, né, para não ter uma aceleração muito grande e depois a inflação voltar a acelerar e ele ter que parar os cortes. Então, é esse o reflexo que tende a fazer para as próximas semanas e meses no mercado, né? E já falando do mercado como um todo, a gente tem aí as bolsas da Ásia fechando mistas hoje durante a madrugada. Lembrando que a China está no feriado lá da Golden Week, ou seja, ela não está aberta nenhuma bolsa por lá. O Japão, que ainda permanece aberto, teve novidades vindas do Banco Central, que é o BOJ, o Banco Central japonês. Ele anunciou um plano extra de compra de títulos por lá essa semana. Basicamente vai ser na quarta-feira, de compra de títulos de 5 anos e 10 anos. Isso tende a refletir para os mercados lá, não tende a precificar tanto para a gente aqui, mas para eles lá faz total diferença. E Taiwan teve uma alta mais expressiva durante essa madrugada, depois que saíram, no final da semana passada, os PMIs industriais da China, o oficial, né, o dado oficial, e ele finalmente voltou para casa acima dos 50. Ou seja, ele está acima, ou seja, ele já está expansionista novamente. Isso, óbvio, né, é um dado oficial chinês, então tem toda a desconfiança do fator China, né, que manipula os dados por lá. Mas é o primeiro indício benéfico aí que talvez a China esteja voltando a acelerar, o que é muito benéfico para o Brasil se eles realmente voltarem a acelerar, né? E a gente tem também na Europa as bolsas caindo como um todo agora de manhã, depois que uma pesquisa do S&P Global, que é aquela casa de rating, ela mostrou que o setor manufatureiro da Europa como um todo ainda segue em contração forte, o que é bem pessimista para os mercados e para as bolsas por lá, né? Todos os PMIs que saíram ali da Europa basicamente estão abaixo de 50 e bem abaixo de 50, o que mostra que a Europa ainda permanece bem contracionista, o que reflete pessimismo para o resto do mundo, né? E nos Estados Unidos, a gente tem aí agora durante a madrugada os futuros neutros, nada muito relevante. Vamos ter hoje a participação do Powell, que é o presidente do Banco Central americano, numa mesa redonda lá, junto com outro membro do Fed, que é o Harker. Também nós tivemos a solução aí para aquela paralisação dos Estados Unidos, que estava programada, e final de semana era a deadline, que a gente chama, né, que era o momento final, e aparentemente deu tudo certo, eles prorrogaram aí por mais 45 dias, vai até novembro agora, o que eles fizeram, e aí até lá eles vão ter tempo para pensar e resolver com mais calma, né? E para o cenário que mais tende a refletir para a gente aqui no Brasil, que ainda está sendo aí o fator petróleo, né, que está assustando o mundo inteiro aí com seus patamares próximos de $100, nós vamos ter os ministros e chefes do setor de petróleo reunidos para a maior conferência de energia do Oriente Médio essa semana. E os principais tópicos são o patamar do preço do petróleo próximo a $100 e também possíveis novos cortes de produção da OPEP, que é o cartel do petróleo no mundo. Se isso realmente se concretizar, novos cortes aí, tende a gerar mais pressão de alta para o petróleo, o que é extremamente ruim para o combate à inflação no mundo, né? Mas é isso para o cenário de hoje. A gente tem sim um cenário aí de uma possível abertura de queda para nossa bolsa aqui e alta para o dólar aqui, por questão de o dólar estar bem pressionado durante a madrugada inteira, com uma alta expressiva aí frente aos principais emergentes do mundo.